Boa noite. Vamos chegando. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Amém. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos enviando aí essa live para todo mundo que você conhece. Vai enviando aí para a mulherada. O assunto hoje tá diferente, tá diferenciado, né? Vamos lá, meu povo. Boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Que a presença do Senhor seja real aí onde você está. Que Ele possa ministrar o seu coração. Eu creio que Deus, durante esses dias, o Senhor deseja mais ainda derramar sobre nós a unção daquilo que tem nos faltado. Eu não sei qual é o sentimento que trouxe você a essa live. Eu não sei o que é a porção que tem faltado a você. Mas glória a Deus, porque o Senhor que é poderoso para derramar sobre nós aquilo que nos falta, Ele está aqui, amém? Ele está aqui, Ele está aí. E eu convido você a enviar essa live para outras pessoas. Eu creio que Deus tem marcas do amor dEle para colocar nas nossas vidas nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui com muitas marcas, né? Marcas na sua memória, na sua lembrança, marcas na sua história, marcas até mesmo no seu corpo, através das cicatrizes. Mas o Senhor nessa noite vai colocar as marcas dele em nós. As marcas do amor. As marcas que vão nos marcar de maneira positiva, amém? Seja muito bem-vindo a essa live. Que o Senhor possa te acolher nesse momento com um braço forte, mas também com um abraço. O abraço que acalma, que acalenta. O abraço que desacelera. Que você possa receber esse abraço da parte do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos colocar as nossas vidas mais uma vez diante da presença do Senhor, para que o Senhor possa nos encontrar. Aí onde você está agora, se você puder, fala assim para o Senhor: ó Senhor, tô aqui, ó, já cheguei. Eu já vi que a pastora Priscila também já chegou. E, gente, eu confesso a vocês, o meu coração tem muitas expectativas no Senhor para essa noite. Muitas expectativas do que Ele vai fazer para as nossas vidas, nas nossas vidas conosco, com as nossas emoções, na dimensão do corpo, da alma, do espírito. O Senhor vai trazer muitas revelações para nós, amém? Eu creio nisso. Pai, nós queremos te render graças nessa hora. Nós queremos louvar ao teu nome, ó Deus. Nós queremos te dizer: tu és bem-vindo em nosso meio, Deus Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor chegou primeiro. Obrigada porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós amamos ao Senhor. Por isso nós paramos tudo, Pai, todas as coisas que tínhamos para fazer, para nos colocarmos aos teus pés. Toma as nossas vidas neste momento, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, vai colocando tudo no lugar nessa hora, Pai. Dá ordem agora, meu Senhor, aos teus anjos, com espadas desembanhadas de fogo, a preparar o nosso caminho na frente, por trás, dos lados. Cerca agora a nossa casa, a nossa conexão, o aparelho pelo qual nós estamos logados nesse momento. Deus, que seja repreendido agora todo impedimento, toda barreira, todo grilhão, toda fortaleza, todo céu de bronze, toda distorção de palavras, todo roubo nos pensamentos, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor tenha liberdade para se mover em nosso meio. Toma cada família aqui representada agora, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa agora sondar o mais profundo do coração. Que tu possa sondar as raízes, Senhor, em nome de Jesus.
Eu não sei, meu Deus, como muitas chegaram a esse momento, mas eu sei que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que já opera nas nossas vidas. Fala conosco nessa noite, Deus Espírito Santo. Vai se movendo neste momento, vai colocando todas as coisas no lugar, que a tua luz comece a dissipar todas as trevas, toda angústia, toda opressão, toda depressão, todo medo, todo pânico, todo pavor, toda crise de ansiedade, toda insônia. Meu Deus, toda frieza espiritual, toda apostasia, toda paralisia, toda atrofia. Meu Deus, que hoje seja um dia de libertação no nível do corpo, da alma e do espírito. Nos encontra nessa noite, Deus. Nós estamos aqui diante da tua presença. Move-te em nós. Coloca as tuas marcas em nós, Pai. Coloca as tuas marcas, as marcas de amor. Porque nas tuas mãos estão os nossos nomes. O Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor conhece a cada um de nós pelo nome. O Senhor se preocupa conosco. O Senhor toma nota de todas as coisas da nossa vida. Nada será jogado fora, nada passa desapercebido. Deus, as nossas dores, as nossas cicatrizes, as nossas angústias, tudo isso o Senhor reaproveita na tua presença. Então passeia no nosso meio, Jesus. Passeia no nosso meio, Jesus. Passa em revista todas as casas agora, Deus Espírito Santo. Nós te damos liberdade, Deus Espírito Santo. Nós queremos ser os teus pés aqui na terra. Nós queremos ser as tuas mãos aqui na terra. Nós queremos ser resposta de oração para este mundo aflito, desesperado, angustiado. Oh Deus, move-te em nós nessa noite, ó Deus. Cura a nossa vida, Pai. Cura aquilo que precisa de cura. Toca na dimensão daquilo que nós precisamos, Pai. Nós queremos, Senhor, ser objeto de louvor aqui nessa terra, Deus. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Obrigada pelo teu amor. O Senhor nos cerca com cordas de amor. O teu amor nos constrange. O teu amor nos traz para perto. O teu amor nos ampara. O teu amor nos levanta. O teu amor nos sustenta. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu doce amor, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se viu, nem se percebeu um Deus semelhante a ti, que trabalha em prol daqueles que em ti confiam. Nós confiamos em ti, Senhor. E nós nos abrimos nesse momento para receber a tua palavra, para receber a tua unção, a tua restauração, a tua cura. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Eu sinto, Deus, o teu mover, Pai. Eu sinto a tua presença. Eu sinto que o Senhor já começou a quebrar cadeias. O Senhor já está começando a colocar muita coisa no lugar, Deus. Que o Senhor possa, Pai, descortinar os nossos olhos nessa noite. Tirar os comichões dos nossos ouvidos para que a compreensão do teu Espírito Santo penetre na dimensão do corpo, da alma, do intelecto, na estrutura de pensamento, nas atitudes, nas posturas, nas ações, nas reações. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu queria começar nesse momento compartilhando brevemente uma palavra. Não serei eu a pessoa que vou falar sobre sexo nessa noite. Quando a gente ouve, fica um pouquinho nervosa, né, gente? Dá até risada, fica vermelho. Mas tem um texto no livro, na carta de 3 João, lá no capítulo 1, né? No versículo 2, que diz assim: Amado, amada, oro para que você tenha boa saúde em tudo, que tudo te corra bem,
assim como vai bem a tua alma. Amém? Assim como vai bem a tua alma. Essa palavra diz que o Senhor quer que nós estejamos bem de maneira plena, não só de maneira espiritual. Quando a gente vai para o culto, quando a gente lê a palavra, quando a gente busca a presença. Não só nas nossas emoções, né? Nos nossos sentimentos, mas também no nosso físico, na nossa saúde íntima, no nosso desejo, com a nossa libido, com tantas coisas que o Senhor tem para nós. Então eu creio que essa palavra dele hoje vai nos alcançar e que ele vai colocar todas as coisas no lugar. Talvez você que está aqui nessa live agora, ou que você que vai assistir depois, talvez quando você viu esse tema, você tenha criado expectativas no seu coração, né? Muitas expectativas. Ai, meu Deus, vai falar sobre sexo? Eu tô tão cansada do dia a dia, que essa é uma palavra que fica um pouquinho distante do meu dia a dia. Talvez você tenha pensado, será que essa pessoa que vai falar, vai ensinar alguma coisa, vai dizer o que pode, o que não pode? Na verdade, esse momento é muito mais extenso, é muito mais profundo do que vir aqui orientar sobre o que pode, sobre o que não pode. Eu acredito que esse momento que nós vamos estar ouvindo essa palavra, o Senhor deseja trazer cura sobre nós. Talvez você tenha chegado a este momento com muitas feridas na sua vida, com muitas feridas na sua identidade, na sua sexualidade, né? Na sua postura. Talvez você tenha sido tocada quando você ainda estava na sua infância. Talvez você tenha passado por muitos relacionamentos e você tenha deixado um pouquinho de você em cada pessoa com a qual você se relacionou e talvez você tenha trazido para você um pouquinho dessas pessoas. E talvez isso hoje seja uma barreira na sua vida conjugal, na sua vida sexual, nos seus relacionamentos. A palavra do Senhor para nós hoje é que Ele quer que a gente vá bem em todas as áreas. Todas. Inclusive na vida sexual. Às vezes a gente passou a vida inteira dizendo, Deus, eu quero casar para não me abrasar. E quando casa só vive cansada. E quando casa só vive negando fogo. Quando casa tá com dor de cabeça, quando casa tá de touca, tá com blusa de propaganda, tá com a mão cheirando a alho. E o que é que Deus tem para nós? Para nós o Senhor nessa noite tem a revelação de que a plenitude sexual foi um direito adquirido na cruz. Amém? Mas essa palavra não vai vir através da minha vida. Eu convidei uma pessoa muito especial para mim, uma pastora muito querida, né, que fez parte da minha vida em alguns momentos muito pontuais e que tem muito para nos ensinar. Ela está agora com um programa de restauração da alma. O Senhor deu essa inspiração para ela. Então, no finalzinho, ela também vai estar falando um pouquinho disso, vai estar deixando o Instagram para você poder seguir também. Pastora Priscila, dá um oi aí pra gente agora, para eu poder dar um cliquezinho assim, te aceitar. Você ainda tem tempo, viu, de enviar essa live aí para todo mundo aí que você conseguir, que você puder. Eu sei que ela já tá na live, ela já chegou. Vamos aguardar aí ela dar um oi para a gente poder aceitar e convidar ela, amém? Pastora Priscila Oliveira. Recebê-la, essa mulher tão sabida e tem tanto para nos ensinar. Amém? Olha ela aí! Gente, como é que tá aí para vocês o som, a imagem? Dá um feedback aí, um retorno. Ai, como é bom te encontrar! Que bom te ver, que bom, que bom. Espero que o som esteja bem, a imagem também. Vê aí como é que tá, o pessoal Tá retornando. ótima, tá ótima. A sua tá ótima para mim. A Raquel tá dizendo que tá tudo ótimo, gente. Vamos orar, vamos repreender esse espírito de delay, de atraso na voz. Eu tô com você numa outra, acompanhando com outro celular e aqui tá mais rápido do que na transmissão. Tá vendo? Mas a palavra está com você, a palavra está com você, a palavra está com você. Eu só quero beber, só quero receber. Não quero que a palavra esteja comigo, eu quero dialogar contigo e dialogar com o povo que está aí na live. A gente tem 22, acho que a maioria é mulher, pelo menos o que eu vi aqui, a maioria é mulher, então vamos dialogar. Falar sobre sexo tem que ser no diálogo, não na conversa monóloga, senão vai ser problema. Né? Gente, eu imagino que tenha talvez muitas dúvidas aí, né?
E Sim, aí, sim. e se tiverem dúvidas, pastora, elas podem colocar aí, podem perguntar. Podem, podem. Para mim também, se pedir se tiver coragem, porque às vezes não tem, né? Mas se tiver coragem, quiser pedir para perguntar, aí pode perguntar, entrar na live e conversar, eu não ligo, não. Eu Eu gosto de queria começar, já que você falou que pode perguntar, né? Tem umas perguntas assim que a gente não pode calar, né? sim. Eu queria trazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, uma coisa que eu ouvi a minha vida toda. Sim. Eu queria saber se isso faz sentido. Fala. Certo? Eu já ouvi várias vezes a seguinte frase, né? Claro, a gente está falando de sexo, a gente está falando de vida sexual, e eu quero saber se faz sentido. Uma frase que diz assim: a mulher, o homem faz para desestressar, mas a mulher só faz quando está desestressada. É verdade esse bilhete? Como é que funciona? Biblicamente, como é isso? Como é que a gente faz? Talvez seja verdade. A gente trabalha uma coisa muito intensa aqui na nossa igreja, que é a diferença de verdade e realidade. Talvez isso seja uma realidade, mas talvez não seja a verdade de Deus para nós. Às vezes a gente vive na nossa realidade uma verdade ou uma mentira que não foi a verdade que Deus projetou. Eu acho isso extremamente importante. Então, às vezes, assim, a nossa realidade, aquilo que a gente pega fisicamente, até pode demonstrar que a mulher só faz se estiver desestressada. E o homem faz para desestressar. Talvez isso seja até resultado da nossa cosmovisão, da forma como a gente apreende o mundo e a verdade e a realidade que a gente vive. Mas os princípios da palavra e a verdade de Deus para nós não diz isso. Aí, às vezes, a gente se contenta em viver na nossa realidade uma mentira, quando Deus tem para nós uma verdade do céu, inclusive na área sexual. Então, é muito desafiador falar sobre sexo a partir dos princípios da palavra. E para mim ainda é mais desafiador falar sobre sexo porque eu tenho uma perspectiva diferente, inclusive do que a igreja às vezes trabalha. Tem alguns tabus que eu não tenho. Tem alguns melindres, as pessoas têm alguns melindres sobre sexo que eu também não tenho. As pessoas têm lugares que elas não conversam no público e eu converso tudo no público sobre sexo. Entendo sexo de uma maneira diferente, então talvez choque alguns, mas eu quebro alguns paradigmas a respeito de sexo. Também a respeito de sexo. Também. E aí, se você quiser que eu responda essa pergunta, eu queria voltar um pouco, se você me permitir. Quando você, né, a gente conversou sobre esse tema algumas vezes, agora, gente, por favor, ó povo, não me deixa ficar falando sozinha não, viu? Porque também se eu ficar pra falar sozinha, eu engato, só para amanhã de manhã. Mas conversa comigo, por favor. Talvez eu não consiga acompanhar o chat, viu, Cristine? Mas aí se tu vê pergunta aí, tu anota e me passa. Já estou com o caderninho aqui, viu, galera? Quem quiser perguntar. Mas às vezes não dá para falar. Ó, gente, é o seguinte, vamos entender para mim, assim, a partir da perspectiva bíblica, a partir do que a gente entende biblicamente sobre a integralidade do ser humano, vamos contextualizar isso para a gente localizar sexo na integralidade do ser humano, porque eu acho isso importante, localizar as questões de sexualidade, não apenas sexo-gênero, mas todas as questões que envolvem sexualidade na integralidade do ser humano. Eu entendo que Deus nos fez um ser integral, espírito, alma e corpo. Conversamos sobre isso, né? Um pouco sobre isso. Então, a gente precisa partir dessa integralidade. Quando Jesus Cristo, e o tema que você escolheu, né? Daqueles que a gente havia conversado e que você escolheu para a gente conversar, que é a plenitude do resgate de Cristo na cruz, também envolve a área sexual. Também envolve a área sexual, porque Jesus não morreu por meio homem, nem por meia mulher. Jesus não morreu para salvar meu espírito, jogar todo o resto embora. Ele não fez meia ação na cruz do Calvário. Ele veio para me salvar completamente. Inclusive, a gente tem trabalhado isso na nossa igreja, quando a gente fala da perspectiva do sozo, que é a salvação plena na cruz. E quando a gente fala de salvação plena, na plenitude de salvação, na integralidade da salvação que Jesus Cristo promove para a gente na cruz do Calvário, envolve a integralidade do ser humano, porque Deus, quando nos forma, ele nos forma um ser integral, espírito,
alma e corpo. Eu gosto de repetir o que Valnice, né, nos ensina desde 1945, que é somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Beleza. Então a gente tem um corpo que de uma forma genérica, de uma forma geral, está submetida às leis físicas, às leis da dimensão terreal, dessa dimensão física. Mas a gente tem um espírito que não está submetido às leis da dimensão física nem da dimensão terreal. E nós não somos corpo, nós somos espírito. O corpo é só um lugar de habitação. Então, se o meu corpo ele é regido por leis físicas, e dentre elas as fisiológicas, e meu espírito não é dessa terra, é do céu, se sobrepõe às leis do céu sobre as leis do corpo. E a gente pode pegar vários milagres de Jesus, várias ações no Antigo e no Velho Testamento, onde as leis físicas foram destronadas pelas leis espirituais, martelo flutuar, sol parar, Pedro andar sobre as águas, são leis físicas que são quebradas ou submetidas à vontade dos céus. Então, eu entendo que a gente tem uma fisiologia e a gente tem um processo, por exemplo, natural de envelhecimento, de amadurecimento sexual e de envelhecimento, mas a despeito de todas as questões físicas às quais estamos submetidas, as leis espirituais se sobrepõem e sempre vão se sobrepor. E sempre vão se sobrepor. Então, quando a gente tem facilidade de entender isso quando a gente ora por uma enfermidade. Então, se alguém chegar para você, pastor, ore por uma dor de cabeça, pastor, ore por um câncer, pastor, ore para alguém andar, um cego ver. A gente vai lá, às vezes nem com muita fé, de cego ver, a gente não tem a fé tanto assim, mas a gente ora. E a gente sabe que o poder de Deus pode curar alguém um coxo, pode curar uma cegueira, pode curar um câncer, e a gente vai, ou na nossa fé ou na fé do outro, ou pelo menos na palavra, mas a gente vai, beleza. Mas a gente não consegue lidar, por exemplo, com os sintomas da TPM, porque TPM é fisiologia e ninguém muda. Então, se fosse assim, então ninguém mudaria um cego de nascença, ninguém mudaria um coxo de nascença, ninguém mudaria um câncer, porque a gente submeteria as leis do espírito sobre as leis físicas. E, na verdade, Deus nos ensina todos os dias a andarmos pelo espírito, não pela carne. Então, falar de sexualidade, não é apenas de sexo, mas de sexualidade de uma forma geral, é transpor, inclusive, barreiras naturais. Eu falo sobre TPM porque muita mulher fala daquela velha dor de cabeça, aquele velho migué. Aquele velho migué da dor de cabeça para não transar. Aquele velho migué de que, eu tô menstruada, eu tô perto. É assim, 10 dias antes de menstruar não transa, quando tiver menstruada não transa, 10 dias depois não transa. Tô inchada, tô dolorida, tô isso. E vai jogando uns miguezinhos que, né? Deixando dia útil no mês, 2, 5, 4, 3 dias útil no mês para o sexo. Então a gente precisa localizar esse lugar. Então, quando Jesus Cristo vem na cruz do Calvário, ele vem na cruz do Calvário para me trazer salvação. Sozo. A palavra sozo fala de libertação, cura e salvação. São 3 coisas que a palavra sozo nos traz. Nos 3 níveis: espírito, alma e corpo. Então, meu espírito é vivificado em Deus, minha alma, ela tem a promessa da restauração, e meu corpo, ela tem promessa de cura, de salvação, vamos dizer assim. Só que Jesus não veio apenas para remover o pecado do mundo. Ele veio para remover o pecado do mundo e também as consequências dele. A gente lida bem, Cristine, principalmente no meio gospel. A gente lida bem com Jesus removendo o pecado do mundo, mas Jesus remove o pecado e a gente continua convivendo com as consequências. Então vamos pensar assim, boa parte das mazelas, ou quase ou todas elas, né? As mazelas que a gente vive hoje são mazelas resultantes do pecado. Beleza? Não havia mazela, não havia dor, não havia choro, não havia doença, não havia isso, não havia aquilo outro. Não havia frigidez, não havia sexo, enfim. Tudo era com ordem e decência dentro daquilo que Deus havia construído. Beleza. Quando veio o pecado causou desordem. Desordem espiritual, desordem moral, desordem fisiológica, desordem na natureza, desordem. O pecado causou desordem. Aí Deus manda Jesus para restaurar
para trazer de volta, para remover o pecado do mundo. Aí Jesus vem em forma de homem, sofre tudo, vai no Calvário, pega a via dolorosa, é crucificado, é sepultado, vai no inferno, é ressuscitado, remove o pecado e não remove as consequências do pecado? Que obra pela metade foi essa que Jesus fez? Então Jesus remove o pecado e todas as consequências do pecado. Viver as consequências do pecado quando não há mais pecado é viver numa condição de domínio quando somos livres. É viver numa condição de doentes quando somos curados. É viver numa condição, na nossa realidade, diferente da nossa verdade. É viver como pobre quando a gente é rico. É viver uma realidade que difere de quem nós realmente somos. Então, a gente aceita bem conviver com as consequências do pecado, quando Jesus já removeu sobre nós todo e qualquer peso e domínio do pecado, e todas as consequências, inclusive as consequências na área sexual. Conversa comigo, não deixa eu falar sozinha não, mas se for para falar, eu vou falando. Você estava falando aí e eu pensando, né? Que, na verdade, a ideia do sexo ficou muito banalizada. E aí as pessoas vão muito para a questão do sexo em si, mas a sexualidade ela é muito mais abrangente. Isso. Ela não se limita ao sexo, à relação sexual apenas, mas vai desde o cuidado, né, consigo, o autocuidado, né, essa questão da higiene mental, são todos os processos que a gente passa. Isso, por isso que quando a gente falou de outra abordagem, uma outra abordagem possível, por exemplo, é a restauração, a sexualidade restaurada. Vai anotando essa pergunta grandona que tá aí no coisa. Tô vendo, tô voltando nela agora. Isso, a sexualidade restaurada fala, inclusive, dos processos de restauração da alma. Porque, olha, presta atenção, se eu não estou vivendo a plenitude do que Deus promoveu para mim na cruz do Calvário, algum problema há, ou de natureza espiritual, ou de natureza emocional, moral, porque a alma é mais do que emoções, ou de natureza fisiológica, só para a gente entender. É o que eu estou falando aqui. Eu digo que Deus providenciou para mim vários lugares de bondade. Vários lugares de bondade. E um dos lugares de bondade é orgasmo. Orgasmo é dádiva de Deus. Deus nos fez para gozar e gozar muito. E Deus ainda deu orgasmos múltiplos, pelo amor de Deus. Isso é lugar de bondade de Deus. Bondade. Orgasmos múltiplos é favor de Deus na nossa vida. Sabe? Aleluia! Deus tem gente, eu acho que tem gente que você está falando aí, está pensando assim, meu Deus, eu não estou conseguindo ter nenhum, que dirás múltiplo, Deus, vem nesse lugar, Pai amado. O diabo segura a nossa saúde, o diabo segura nosso dinheiro, o diabo segura a nossa paz e segura nossos orgasmos múltiplos. Aí eu vou, faço guerra espiritual, batalha espiritual para ele liberar meu dinheiro, faço batalha espiritual para ele liberar minha saúde, mas não faço batalha espiritual para ele liberar meus orgasmos. Tem que liberar. Ele tem que liberar. Não é dele, é meu. Deus, glória a Deus. É presente. Olha, presta atenção. A única função da nossa bichalinguinha é dar orgasmo. Não tem outra função, gente. É porque não posso dizer aqui como eu chamo a bichalinguinha, né? No negocinho. Ô, pastora, a pergunta que Sara fez, pelo que eu entendi, mais ou menos foi isso, Sara. Se você quiser complementar, você fala, tá? Ela falou tipo assim, e se por ambas as partes não houver mais o desejo e já não praticar mais, ela está indo contra a palavra, ela é casada e ela já não sente vontade, e ele também não, e para ele está tudo bem. É errado, é antibíblico, esse é o tema, a questão que ela colocou. Sara, essa não é uma pergunta simples, embora você tenha dito que é uma pergunta corajosa, essa não é uma pergunta simples. E se você chegasse para mim num gabinete pastoral e dissesse, pastora, nem eu nem meu marido, ou você ou qualquer outra pessoa, nem eu nem meu marido, João e Antônia, Antônia e João estão aqui entre, eu digo, não temos mais desejo. A gente ia fazer essa investigação no nível do espírito, no nível da alma, ou no nível do corpo, ou nos três, para identificar de onde é a natureza desse lugar. Porque natural é porque a gente entende o versículo de maneira diferente, sabe, Cristine?
Quando as pessoas dizem que, quando a gente usa, porque a gente tem um histórico muito patriarcal e muito sexista e muito machista dentro da igreja. E a interpretação bíblica é a partir do ponto de vista machista e é a partir do ponto de vista sexista. Então, quando a gente pega aquele texto e diz que o teu desejo será do marido, ou então o meu prazer é do marido, a gente entende assim, poxa, eu tenho que dar mesmo sem querer. Se ele quiser, eu tô sem vontade. Eu digo, vai, termina logo aí o que é que tu quer, porque eu não tô com vontade, entendeu? Mas o entendimento, a partir dos princípios bíblicos, é completamente diferente. Deus não quer ninguém que se aproxime dele por obrigação. Deus não estabelece nenhuma relação de aliança sem ser uma decisão da vontade. Só ia fazer isso no sexo? Ele ia quebrar princípios dos céus só no sexo? Ele não quer que nenhuma noiva, nenhum pedaço da noiva, que é a igreja, se aproxime dele sem ser por vontade e desejo da alma. De dizer assim, eu sou do meu amado e meu amado é meu corpo pulsa por ti, eu que te desejo, o espírito e a noiva dizem vem. Aí ele vai fazer isso só com a mulher, para desgraçar a vida da mulher? Só por prazer assim, não, eu vou agora te castigar. Vou te obrigar a tu dar sem querer. Não tem sentido isso, Cristine. Não tem. Agora a gente tem uma interpretação bem restrita da palavra. Todo o ensinamento da Bíblia para nós, eu não estou falando na área sexual, o princípio é eu me mortifico e vivo para você. Então, Jesus fez isso. E para Jesus não foi sacrificial, foi prazer, ele fez isso por amor. Foi por amor que ele se moveu em meu favor, foi por amor que ele se moveu em seu favor, para que nós vivêssemos uma vida e uma vida em abundância. Quando a gente entende esse lugar dentro da igreja e entender que eu e meu esposo somos um, você e seu esposo são um, João e Antônia são um, a alegria que eu tenho é ver o outro gozar. Entende? Eu não entro no sexo para que eu me satisfaça sexualmente. Eu entro no sexo para que o outro se satisfaça sexualmente. Assim como eu não entro no casamento para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Assim como eu não entro na igreja para ser edificada, mas para edificar. Assim como eu oro e intercedo não por mim, mas por você. Então, todo o princípio dos céus é eu vivo para você e na sua felicidade eu sou feliz. E na sua shalom eu tenho paz. É tão profundo isso, e o sentimento egoísta dentro da igreja é tão profundo, que a gente pensa no fruto, eu falei isso essa semana, a gente pensa no fruto, o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é paz, alegria, amor, como uma coisa que eu vou experimentar. Qual é a árvore que dá fruto para ela mesma comer, Cristine? Qual é a mangueira que dá manga para a mangueira comer? Qual é a jabuticaba que dá a jabuticabeira que dá jabuticaba para a jabuticabeira comer? Eu dou fruto para o outro comer. Então, eu tenho que gerar fruto de alegria para o outro. Eu tenho que gerar fruto de paz para o outro. É esse lugar. Enquanto eu estou me preocupando com você, você está se preocupando comigo. E no corpo, nossa alegria é completa, porque você cuida de mim, eu cuido de você. Dentro do casamento é esse mesmo aspecto. Eu entro no sexo para meu esposo gozar. Meu esposo entra no sexo para eu gozar. E aí os dois gozam e todo mundo é feliz. Não é eu pensando aqui na fala na pergunta de Sara, né? O que a gente precisa também perceber os gatilhos, né? O que é que me faz, então, não desejar mais? Que é onde... Não querer mais. Em que lugar da caminhada, do casamento, da história, os meus sonhos foram, né? Porque tudo, eu fico pensando, a gente sonha em casar. A gente sonha em ter alguém para carregar a Bíblia. A gente sonha em tanto... Quando casa... Mas a gente também sonha em casar, dependendo dos lugares emocionais. Tem mulher que sonha para casar para sair de casa. Tem homem que, por conta das pendências emocionais, sonha em casar para ter uma mãe mais nova.
Tem mulher que diz assim, ele não pega na minha mão, ele não passeia comigo no parque, ele não me leva para o cinema. Quem faz isso é pai. Ele só me procura na hora de sexo. Glória a Deus que ele te procura na hora de sexo. Porque a única coisa que diferencia um homem de uma mulher, um casamento de todas as outras relações é sexo. Você já morou com alguém, já dividiu algum apartamento, fia? Você divide apartamento, dorme até no mesmo quarto, divide a televisão, divide as despesas. A única coisa que não tem é sexo. A única coisa que vai diferenciar um relacionamento. Veja bem, eu não estou banalizando as outras questões. Estou dizendo que sexo é o que diferencia a relação de um pai de uma mãe com um filho, de um pai com a filha, de colegas de faculdade que dividem um AP junto. O que faz a diferença nesse lugar é sexo, porque sexo não é apenas a busca de prazer para si, é porque a gente tem uma distorção do sexo ao longo dos anos, né? Mas o sexo é a plenitude do outro em mim. Quando o meu marido tá dentro de mim, o seu marido tá dentro de você, e a gente tá ali no vucu-vucu, não tem um lugar onde você começa e ele termina, não tem um lugar onde ele termina e você começa. É a plenitude dele em você. Na plenitude dele em você, a gente volta à nossa condição original antes do pecado. Na condição original antes do pecado, Adão e Eva eram uns, era a humanidade. Deus chama os dois e diz, dominai, governai. Deus não chama um e outro, porque Eva só aparece, a personalidade Eva só aparece em Gênesis 3, depois do pecado. Até Gênesis 3, ela é chamada da mulher. A mulher, a mulher, a mulher, a mulher. Ela adquire uma personalidade diferente do homem quando vem o pecado. Então é o pecado que separa o homem da mulher. E Deus traz o sexo para unir. Porque é o sexo que une e volta à nossa condição original. Isso é muito mais profundo do que a gente possa, sei lá, talvez contemplar numa live, porque isso é princípio da palavra. Então, quando eu não tenho mais vontade de ser um com meu esposo, quando meu esposo não tem mais vontade de ser um comigo, alguma coisa aconteceu ou no nível do espírito, ou no nível da alma, ou no nível do corpo. E alguma coisa precisa ser arrumada, entendeu? Às vezes, a pendência da mulher para o marido não é com o marido, mas é quem o marido representa. Às vezes o marido está representando uma figura masculina lá atrás. Às vezes a mulher não casou no nível do corpo com o marido, está casada ainda no nível do corpo com alguém lá atrás. Às vezes não casou no nível emocional com o marido, está casada emocionalmente lá atrás. E às vezes, não estou falando traição, não, adultério. Embora se tiver a gente também trata, sem nenhum juízo de valor. Eu estou falando de lugares às vezes inconscientes dentro do nosso coração. Então, uma mulher que foi abusada sexualmente quando tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, ela não vai lidar com o sexo de maneira natural. Ou ela vai para um extremo, ou vai para outro, ou vai desenvolver medos, inseguranças, por exemplo. E eu estou dizendo isso desde os anos 2000. 8 em cada 10 mulheres foram abusadas sexualmente na infância. Por alguém que era conhecido, por alguém que tinha confiança, por alguém que representava importância na sua vida. Sem contar nas questões de identidade, de estima, na imposição que a cosmovisão humanista fala sobre a forma como eu vejo o sexo. Mas, gente, presta atenção. Deus fez inúmeras terminações nervosas na minha genitália só para sentir prazer. Só. Não tem outra funcionalidade. A única função das terminações nervosas no meu genital é para sentir prazer, não tem outra. Não é para fazer xixi, porque o xixi é outro canal. Não é para nada. É só para sentir prazer. Deus queria que eu gozasse e gozasse muito. Ele ainda diz: faça isso enquanto você for novo e faça muito. Curta a vida com a mulher da sua mocidade. É o que a Bíblia diz. Aproveite a mulher da sua mocidade. A Bíblia é tão forte nesse quesito que botou um livro dizendo que Salomão começa a beijar, desce no umbigo, vai para a coxa, pelo amor de Deus. Então, beija a mulher completamente. E Sulamita fica completamente apaixonada. Como não se apaixonar por um homem desse? Então, Sara, eu acho o seguinte, ó. Vontade, a alma, só para a gente localizar na alma. Quando a gente fala de sexualidade restaurada, a gente trabalha a restauração da sexualidade, a gente vai para o nível da alma, Sara. E no nível, a alma tem 3. A alma é sede de 3 coisas. A alma é sede da mente,
da estrutura de pensamento, a forma de pensar. A alma é sede da vontade, a minha capacidade volitiva, de decisão, de escolhas. E a alma é sede das emoções. A gente foca muito nas emoções e desfoca da estrutura de pensamento e desfoca da mentalidade, e da volitiva. E a gente tem 3 equívocos aí, 3 equívocos. A gente acha que pensamento é uma coisa que a gente não escolhe o que pensar, que a gente pensa, tem sem domínio e controle do que pensa. A gente acha que nossa vontade a gente não domina, ou não é resultado, nossa decisão não é resultado de uma estrutura de mente. A gente tem uma estrutura de mente que determina as nossas escolhas. A gente não escolhe do nada. A gente tem uma estrutura dentro da nossa alma que lastreia nossas escolhas. E a gente acha, por uma herança também romana, e grego-romana, até a história do Cupido, que a gente não controla quem ama nem controla quem odeia. A gente sente e não tem controle sobre os sentimentos. 3 mentiras localizadas dentro do nosso ser. A minha estrutura de pensamento ela é forjada, eu forjo culturalmente ao longo da minha formação de personalidade, de psique, de caráter. Eu formo a minha estrutura de pensamento, a minha forma de pensar. À medida em que eu formo a minha estrutura de pensamento, eu vou influenciando e moldando a minha capacidade volitiva, a minha vontade. E as minhas vontades vão encaminhando os meus sentimentos. Eu sinto aquilo que eu desejo e eu desejo aquilo que eu penso. Então, se não há mais vontade, a minha vontade também precisa ser restaurada. A vontade é uma coisa que precisa ser restaurada em Deus. Emoções é uma coisa que precisa ser curada em Deus. Pensamento é uma coisa que precisa passar por metanoia em Deus. Então, todos os 3 lugares da alma são coisas que precisam ser alinhadas à vontade de Deus. Se Deus te levou a um lugar de celibato, se Deus tirou a vontade, se foi um movimento dos céus para qualquer pessoa, beleza, alinhou a vontade com os céus. Mas se os céus querem para você uma coisa e você, no seu livre-arbítrio, deseja outra, algo marcou. Ou a estrutura de mente, ou a capacidade volitiva, ou a estrutura emocional. E aí, quando o Espírito Santo de Deus entra com a obra salvífica de Jesus na cruz, ele vem restaurando todos esses lugares. Mente, volitivo, emoções, sentimento, vontade, decisão, a forma como eu penso. Então, ele vem restaurando tudo. É porque a gente... eu quero ir pro céu. Pronto, vou pro céu, já basta. E esquece que Deus tem uma imensidão de plenitude de vida na vontade, nas emoções, na estrutura de pensamento, e afeta, com certeza afeta minha libido, minha questão sexual, afeta... Eu já tratei de casos emocionais, Cristine, de que depois que a pessoa é restaurada, uma pessoa que nunca tinha tido orgasmo teve. Ou que nunca teve lubrificação passa a ter. De que nunca babou na vida, a bichinha. Nunca tinha babado na vida, passou a babar porque foi curada na alma. Às vezes é uma prisão espiritual mesmo, às vezes é a ação direta de um espírito maligno, de uma regência maligna, que segura as emoções, que segura a vontade, que segura inclusive o fisiológico, porque o nosso fisiológico também é afetado por ações demoníacas. O nosso fisiológico também é afetado por ações emocionais. Então, essa pergunta de Sara é 2 lives. São 2 lives, porque é para a gente explorar ao máximo e entender, na mesma medida que são 2 lives, porque ela pergunta de coisas que a gente vê todos os dias, é de trazer, se alguém passa por isso, é de trazer para um secreto e identificar onde tudo isso começou, identificar onde foi que a mentira entrou, identificar onde a marca entrou, qual foi o nível espiritual, alma, corpo, entendeu? Em que isso aconteceu. E falei demais, né? Disparei. Vai aí. É importante, mais uma vez, né, trazer essa fala. Você que está entrando aí agora, essa live vai ficar salva. Se você perdeu o início, depois você assiste do início, que o início também estava caliente. Eu estou vendo aí um monte de povo comentando, ó, aqui em casa é um dia assim, no outro também, eu como todo dia, eu como 2 vezes, eu estou achando que esse povo é discípulo de Priscila, viu? Ou esse dia, eu tô bufada, porque muita coisa, né? Mas assim, você falando aí, pastora, me veio isso muito forte, assim,
reafirmar isso, né, diante das pessoas que estão. É importante, muitas vezes, a gente parar também e refazer o caminho. Se não está conseguindo, se não está chegando lá, se não está tendo vontade, se não está tendo prazer, se está sempre cansada, você tem que parar para ver o que foi que aconteceu, onde você se perdeu nessa caminhada, porque a restauração, ela começa primeiro no seu pensamento, na sua estrutura de pensamento. A vontade não é só dizer, opa, hoje o negócio vai ser quente, né? É toda uma preparação. Eu vejo muitas pessoas me procurarem e às vezes elas falam, né? Essa questão de que hoje a minha vida sexual com meu esposo não é mais como era, porque desde que eu peguei ele conversando com pessoas no celular, nas redes sociais, eu fui perdendo esse prazer, eu fui me desgostando. Então, assim, é um trabalho de mente mesmo, porque os dardos, eles virão, eles continuarão indo. Mas pense assim, ó, pense em Jesus com a noiva. Há uma plenitude de... Entenda, eu não estou sendo profana, não, tá? Eu estou usando a figura bíblica que Deus tem para nós. Presta atenção. Quando Deus diz assim, e habitou, e vimos a glória do Pai, e ele se fez visível, lá em João, capítulo 1. E ele tabernaculou-se entre nós, lá em João, capítulo 1. E habitou entre nós, ou tabernaculou. O verbo naquela raiz é o mesmo que é usado para um ato sexual, uma plenitude sexual. Quando a Bíblia traz no Antigo Testamento, conheceu Isaac e a Rebeca, é o mesmo lugar, é o mesmo... Vocês me perecem porque não me conhecem. Então é esse mesmo lugar, entendeu? É o mesmo lugar da gente não ter o conhecer, o tabernacular, é esse lugar de intimidade. Quando a Bíblia diz assim, entre o noivo na sua recâmara, a noiva no seu tálamo, e está falando das núpcias do cordeiro, o que é que vem depois de uma núpcia, fia? Não é a lua de mel? Então vem cá, Deus vai casar com a noiva e não vai consumar o casamento. Perceba, eu estou usando o símbolo, não estou dizendo que Jesus vai transar com a noiva, não. Eu estou dizendo que haverá uma unicidade composta na plenitude de Deus em mim e da minha pessoa em Deus, quando ele vier e nós para as núpcias. A Bíblia diz que Jesus nos levará para a recâmara. O que é a recâmara? A recâmara é um negocinho onde acontecem todas as coisas boas. Então há um lugar de Jesus conosco, de plenitude, unicidade, dele ser em mim e eu ser nele pleno, como a gente tem a comparação aí no sexo, beleza? Beleza. Então, aí quando Jesus fala isso, Jesus trabalha com uma noiva adúltera desde quando a noiva é noiva. Desde quando a noiva é noiva. A noiva adultera desde quando ela foi colocada no seu jardim secreto. E Jesus vai lá e pega Oséias para dizer, vá lá, busque de novo, traga de novo, vá de novo, pegue de novo, perdoe de novo. Porque Jesus não desiste da noiva que o Pai trouxe. Lógico que eu não estou falando agora que toda mulher é obrigada a perdoar o marido. Não estou dizendo isso não, ok? Embora a Bíblia fala de perdão de diversos níveis. Eu estou falando que o amor de Jesus pela noiva é o mesmo a despeito dos adultérios que a noiva tem. Porque amor não é condicional. O amor, sentimento, implantado pela estrutura terreal que a gente tem, é sim, eu te amo se você me amar. Mas o amor que a Bíblia nos ensina é um amor incondicional. Eu amo mesmo que você não me ame. Eu amo, não é mérito. E aí tem um bocado de gente aqui nessa live mesmo que sofre com amor de pai, com amor de mãe, com amor de amigo, com amor de marido, com amor de periquito, com amor de papagaio, porque para eles e para elas amor é mérito. Então, quando a gente tem, por exemplo, desenvolve culpa, a gente acha que a pessoa nunca vai amar a gente, ou desenvolve rejeição, a gente vai achar que o outro nunca vai me amar porque eu não mereço. E amor não é mérito, amor é graça. Amor não é mérito, amor é graça. É forte esse discurso, mas é bíblico.
Agora, o que é que acontece? Emoções não restauradas não conseguem viver a plenitude da vontade de Deus. Alma marcada não consegue experimentar a palavra de Deus na profundidade, porque eu vou me esbarrar no que o outro fez, eu vou me esbarrar nas minhas carências e no que eu espero do outro. Quem tem a alma minimamente alinhada em Deus não vive nas carências, vive naquilo que recebe de Deus. E quem recebe de Deus recebe vida, e vida e abundância tem para si e para o outro. Eu não vou precisar que o meu marido dê a mim, embora ele tenha a obrigação de dar. Mas com ele trata Deus e comigo trato, e Deus trata. Então eu faço a minha parte. Ele tem a obrigação de me dar. Ele tem a obrigação de me fazer feliz. Ele tem a obrigação de me fazer gozar na cama. Ele tem a obrigação. Mas eu não vou precisar cobrar isso dele na medida em que ele caminha o caminho dele e eu caminho o meu. Entende? Lógico, a gente está falando de vários contextos, casamentos mistos, pessoas que ainda têm marcas profundas, e a gente anda na medida das nossas marcas. Por isso que Deus diz assim, olha, você quer usufruir a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Então vamos renovar a mente, então vamos sair da forma do mundo. Deus está dizendo o seguinte, eu quero que você goze e goze muito, mas a tua alma está impedindo você de gozar. A tua alma está impedindo de ser amada, a tua alma está impedindo de amar. Então, bora restaurar a alma para a gente viver a plenitude no espírito, na alma e no corpo. Bora restaurar a alma para você conseguir experimentar a plenitude dos orgasmos sexuais, dos orgasmos emocionais. Não viver na dependência da carência emocional do outro, não viver naquilo que o outro vai aprovar você ou não vai aprovar, vai te aceitar ou não vai te aceitar. Porque se o outro não aprova, a gente sente. Se o outro não aceita, a gente sente. Se o outro é egoísta, a gente sente. Mas a gente sente não é pelo outro, é por conta da nossa estrutura anímica, da nossa estrutura de alma. Então, quando eu passo por um processo de restauração, aí a gente está falando de restauração, já que você falou aí do RIA, quando a gente passa pelo processo de restauração de alma, a gente consegue localizar no nosso interior paz, shalom, na medida da shalom mesmo, não apenas paz, e nessa medida, inclusive, caminhar os caminhos que Deus tem para nós, sem cobrar do outro a parte do outro. E isso vai se encaixando. Não é fácil, Cristina, não estou dizendo que é, pastora, mas eu estou dizendo qual é o caminho de Deus para nós. Então, no adultério, eu peguei a conversa com o outro, há lugares em mim, primeiro, que precisa ser tratado do que no outro. E Deus não vai tratar comigo a respeito do outro. Então, se meu marido é adúltero, Deus vai tratar comigo. Não no adultério dele, mas na minha estrutura anímica para viver ou conviver ou me separar, seja lá o que for que a pessoa vai fazer, né? Com cada um, Deus trata. Não que justifique, o meu pecado nunca vai justificar o pecado do outro, mas a gente também precisa fazer um caminho em que medida eu contribuir para as situações das mais diversas, não apenas do adultério, mas das mais, da frieza, da distância, né? Olha, a marido entrou aí na live, a marido tá assistindo a live, entrou aí agora, tá vendo? Corajoso é ele. Corajoso é ele, é. Teve uma pessoa comentou aqui, pastora, pediu para que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão da masturbação, né? Porque esse lugar de, muitas vezes, já que eu posso me satisfazer sozinho, então se eu não estou de boa hoje com a cara dele, eu vou lá e faço só. Mulher, eu sempre gosto dos princípios da palavra. Aquilo que Deus diz que é bom, é bom. Aquilo que Deus diz que é ruim, é ruim. E eu peco quando chamo aquilo que Deus diz que é ruim de bom, e peco quando chamo aquilo que Deus diz que é bom de ruim. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. A minha plenitude é no outro, e isso foi estabelecido por Deus desde o início. Poderia falar de outros tantos lugares, de pecado, de não sei o que lá, você vai ficar imaginando o quê, vai pecar em quem, vai estar transando com quem na mente. Poderia, a gente poderia conversar sobre esse âmbito do pecado. Mas eu não quero falar de pecado, eu quero falar de vida. Eu quero falar assim, ó, por que que eu vou me contentar em me masturbar e ter um prazer, um orgasmo, e não ter a plenitude de mim dentro de outro? E não ter a plenitude do outro dentro de mim, e não ser um ser integral, completo, naquilo que Deus projetou para mim. Mesmo que a vida que eu esteja vivendo hoje seja boa, aspas, esteja a contento, por que que eu vou abrir mão de viver o espetacular do que Deus tem para mim? Não vou me contentar, né? Não vou me contentar. O sexo solitário pode até te levar a um orgasmo fisiológico,
mas jamais vai te completar emocional e espiritualmente. Jamais. A gente pode falar do âmbito do pecado, tem muita coisa para abordar dentro da masturbação. Assim como a gente poderia abordar dos aparelhos e das bengalas e das coisas sexuais que o povo gosta. Um anel vibratório, anel peniano, bota a bolinha que treme, bota um negocinho que gela, bota não sei o que. Ah, mas eu sou com meu marido, eu e ele. Gente, eu acho injusto você fazer um homem competir com uma vibração que não para, entendeu? Porque não tem como competir. Ele nunca vai ter a cadência, a frequência, a força que tem um aparelhinho, nunca vai. Mas o aparelhinho nunca vai ser completo em você, e você nunca vai ser completo no aparelhinho como você faz aquilo que Deus projetou. Tá? Quer um orgasmo bom? Vai, é escolha. Mas eu prefiro viver a plenitude do que Deus tem pra mim. E a plenitude do que Deus tem pra mim não é fazer sexo sozinho. Não é. Porque a gente não entra no céu só. Ó, presta atenção. Vamos fazer uma mesma comparação. Com todo respeito, não estou profanando a palavra. Você ia querer entrar no céu sem Jesus? Alguém aqui que está ouvindo ia querer entrar. O céu é um lugar bom, um lugar maravilhoso, onde não tem dor, não tem choro, onde não tem. Maravilhoso, um lugar. Meu Deus! Que a gente não consegue nem definir. Mas Jesus não está lá. Você ia querer entrar? Ia? Então, para que eu vou querer orgasmo sem Jesus? Um orgasmo sem parceiro, orgasmo é muito bom, é o céu. Vi estrela, mas sem ninguém. Para quê? Para que um céu sozinho? Para mim, é o mesmo nível de comparação, sabe, Cristine? Porque eu quero entender as coisas que estão ao meu redor a partir dos princípios da palavra. E o princípio da palavra diz, não é bom que ninguém esteja só. Deus não somente providenciou um homem e uma mulher para fazer o casal, mas providenciou uma igreja, um corpo. Nem ele quer estar no céu sozinho. Nem Deus. Tanto que providenciou uma noiva. Nem ele quer estar no céu só. Não é? Percebe? Então, eu quero ir para o céu, mas não pelo céu. Eu quero ir para o céu por causa de Jesus. Então, eu não quero orgasmo pelo orgasmo. Eu quero orgasmo porque eu tô... Por quem está me fazendo ver as estrelas. Por quem está me fazendo... Cadê vocês aí, meu povo? Quem é que quer saber aí as coisas? Quem é que quer perguntar? Aproveita esse momento aí. Nada, ninguém nem quer saber. Só duas pessoas. Eu acho que é porque a aula tá tão boa, tá tão... Né? Os exemplos estão fazendo as pessoas conseguirem associar, compreender. E aí eles não estão se colocando muito para perguntar, não. Gente, eu falo com todo mundo. Eu vejo sexo. Para mim, sexo é algo espiritual. Eu não encaro sexo como carnal, tá? Eu encaro sexo como espiritual. Então, eu falo de sexo com o mesmo respeito que eu falo de fé. Eu falo de sexo com o mesmo respeito que eu falo dos dons, do fruto. Porque, para mim, tudo que Deus fez tem fundamentação espiritual. Entendeu? Não tem nada que não seja fundamentação espiritual. Então, eu não estou falando aqui com a vulgaridade que o mundo fala. Eu não estou falando aqui, embora eu acho que sexo, volto a dizer, sexo é bondade de Deus na terra. Deus disse, eu quero, porque todos os outros órgãos, Cristine, têm funções de vida. Não é assim? O coração vai bater, o cérebro, tem função que faz o corpo se movimentar. A única função do xalenguinho é só fazer eu sentir prazer. Aí Deus ia colocar um negócio desse e ia me tirar o direito de gozar, ia tirar o direito de sentir prazer. Quem me roubou esse direito de experimentar a vida na plenitude de Deus foi o inferno, o diabo, quando colocou na cruz do Calvário, inclusive esse lugar de pecado sobre o sexo. Entendeu? Inclusive, trazendo sobre o sexo, eu já atendi pessoas que achavam crente com vida no altar, e que entendia assim, ó, na hora do sexo, o Espírito Santo de Deus sai do quarto para eu transar com meu marido, porque
o sexo, o relacionamento sexual é uma coisa impura. Não! O sexo não é impuro, muito pelo contrário, a Bíblia diz, o nosso leito é santo, é santidade. Ter relacionamento sexual é santidade. É tão santidade que a Bíblia diz que a mulher santa santifica o seu marido como? Olha o contexto do texto. A mulher santa santifica o marido na hora em que ela está tendo relacionamento sexual. Inclusive, eu ensino a fazer guerra e batalha espiritual. Na hora do sexo, seu marido está transando com outra, na hora que ele chegar em casa agora me deu a outra me dê, porque a última aliança anula a primeira. E você vai lá e diz assim no ouvido do diabo, esse homem é meu, não é seu, ele é homem da minha aliança. E na hora que você está em unidade com ele, em unidade fisiológica, e ali, ó, na hora em que eles são um, não é você, o inferno não vê você e ele. O inferno vê uma pessoa só. E você pode ali guerrear, inclusive, pela vontade do seu marido. Se coloca, eu agora sou João. João, você agora vai odiar Joaninha lá da sua amante. Você é meu. Seu desejo sexual é só meu. Ora pro negócio não subir. Pode orar pro negócio não subir. Pastora, você falou que o povo não estava com coragem, aí agora veio uma pergunta, ó para a Stefane. A Stefane está perguntando como é esse negócio. Como é que chama o Espírito Santo na hora desse negócio? O negócio tá pegando fogo. É para subir, é para descer, o Espírito Santo vai acalmar, vai aquietar. Como é esse negócio? Olha, o Espírito Santo tá quieto, o quê, mulher? O Espírito Santo vai levar você na plenitude. É que eu não posso dizer outras coisas aqui, não, porque se eu disser aqui, o povo já disse coisa demais hoje pro povo achar que. Mas nada disso. O povo entrou aqui, foi para ouvir. Inclusive. Eu ensino coisas muito sérias a respeito de sexo na igreja. E tem um bocado de gente aqui que sabe disso. Inclusive que sexo é uma experiência espiritual. Quer ir para a guerra pelo seu casamento? Faça isso na hora do sexo. E é guerra espiritual mesmo. Quer trazer de volta a vontade do marido? Faça isso na hora do sexo. O sexo é o lugar, é o momento em que há plenitude de unicidade entre vocês. Então, explica aí, pastora, como é essa guerra na hora do sexo. Mas não é a guerra para tu estapear o teu marido, não, viu, minha santa? Vocês que estão assistindo. Ela vai dar espírito. Nossa guerra. Não precisa bater o pé e gritar na hora que tá transando. Satanás, não, que aí o homem vai baixar na mesma hora, vai baixar na mesma hora, não. Mas quando a gente anda pelo espírito, a gente guerreia no espírito. É porque a gente não faz a separação entre mente, espírito, alma, coração, corpo. Pra gente é assim. Só tô guerreando se eu estiver falando com minha boca verbalmente. Só tô estabelecendo o reino se tiver aquele movimento de às vezes, né, o pentecostal, a gente precisa entender que eu posso guerrear no nível do espírito e me mover na dimensão do espírito. Meu tesão é na dimensão fisiológica, mas o meu mover no espírito é na dimensão espiritual, entendeu? É mais do que porque aí... O que é, Tati, que tu tá rindo aí de mim, Tati? Ela tá falando aí, eu já tô toda vermelha, já tô arco-íris aqui. Mas a verdade é porque durante muitos anos, isso foi orgasmos em que o Espírito Santo de Deus cola, e que ele se faz presente. E quando você chama o Espírito Santo de Deus para o seu relacionamento sexual, eu digo o seguinte, ó. Você quer ver uma maturidade sexual de um casal, uma maturidade emocional de um casal e uma maturidade espiritual de um casal na hora do sexo? É ser comum os dois terem orgasmo ao mesmo tempo. Que é uma coisa que o mundo diz que não deve, que não existe. Porque a mulher anda assim, o homem anda assado, o homem é mais rápido. Mas na hora que Jesus entra, que o Espírito Santo de Deus conduz ali, menino. Ele leva ao lugar certeiro. A musculatura pega comprime. É perfeito. Entendeu? É a perfeição neste lugar. A perfeição nesse lugar. Inclusive perfeição sexual.
Perfeição do prazer, perfeição da unidade, perfeição do casamento, porque casamento não é a cerimônia. Casamento, inclusive sexual, é quando você conhece o corpo do seu marido mais do que o marido conhece ele mesmo. É quando o seu marido conhece o seu corpo mais do que você mesma. E não apenas o corpo, mas o toque, o cheiro, porque nós somos integral, nós somos o ser integral. Então, é muito, é de você... Alguém falou no início que todo dia é dia sim, né? Às vezes não é a necessidade de todo dia ser dia sim, mas quando faz, o fazer é de plenitude. Plenitude sexual é um lugar de resgate espiritual. Porque hoje o mundo está marcado na sexualidade. E o mundo está preso na sexualidade. Ou na sexualidade fora do tempo, ou na sexualidade fora do prumo, ou na ausência da sexualidade, na ausência do prazer. Ou na fachada, porque tem muita gente dizendo que está fazendo, não está fazendo nada. Tem muita gente que diz que é e não é coisa nenhuma, né? Diz que está lá só nos orgasmos múltiplos e não tem nada. Ou para atender uma condição do mundo. Mas, olha, a qualidade do sexo, ela tem que envolver os 3 níveis do casamento, espírito, alma e corpo. Porque isso é a expressão. E é uma experiência espiritual, sim. Tanto para o bom, quanto para o ruim. Tanto para o prazer, quanto para a negativa dele. E ter orgasmo é um direito adquirido por Jesus na cruz. Para dizer outras coisas, né? Enfim. Fala aí o que você ia falar. Comenta aí um pouquinho sobre não se afastar, né? A não ser que seja por conta de sentimento mútuo. E as nossas orações podem ser, inclusive, interrompidas se a gente não tiver essa legalidade espiritual de dar, de fazer, de sentir a plenitude. Fala aí um pouquinho sobre isso. Quando você quer ser... Não tem... A gente diz no nosso dia a dia que Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quem, nas suas perfeitas capacidades mentais ou nas suas perfeitas capacidades espirituais, quer se afastar daquilo que é mais maravilhoso, o mais maravilhoso que pode ser. E, no entanto, a gente às vezes se afasta de Deus. A gente se afasta de Deus por N motivos. A gente se esfria com Deus por N motivos. Mesmo Deus sendo o melhor que pode existir nesta terra, no céu da terra ou embaixo dela. Não há nada melhor, maior, mais prazeroso do que Deus. Mas nem assim a gente sente prazer em Deus a ponto de não querer ou querer ficar sempre. Quando a gente deseja se afastar de Deus ou se afasta de Deus, nunca é por algo bom. Sempre é algo ruim. Porque nós fomos criados e criadas para estarmos em Deus e andarmos com Ele. Então, alguém ou alguma coisa nos separa de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz vem nos reconciliar, nos trazer de volta para Deus. Então, sempre o princípio da palavra é esse. Por que é que eu tenho vontade de me separar daquilo que é bom? Por que é que eu tenho vontade de me abster daquilo que Deus não me fez para abster? Por que é que eu tenho vontade, eu sinto necessidade de... Aí a gente, às vezes, acha que pecado é só roubar, matar, né? Aquelas coisas, enfim, que moralmente ou civilmente definida como pecado. Mas o pecado, para mim, pecado, na essência da armatologia lá, né? Do entendimento do pecado, é compreender por que aquilo que Deus diz que é bom eu acho ruim. E identificar porque aquilo que Deus diz que é ruim eu gosto. Ou eu acho natural. Ou eu desejo. Então, qual foi o lugar que Deus me projetou para estar? Qual foi a pessoa que Deus me projetou para ser? Esse é o lugar onde eu devo andar. E não devo andar por obrigação, devo andar por desejo. Então, quando a abstenção sexual, algum problema tem. Porque se eu estou funcionando da maneira como diferente que o céu diz que é para funcionar, não tá legal. Às vezes a gente foge e não quer encarar o problema. A gente não quer encarar que tem um problema no casamento. E aí a gente diz que é o dia a dia, a gente diz que é o cansaço. Que
que vai existir? Vai. O dia a dia vai consumir? Vai. Mas a gente precisa colocar no lugar. Assim como o dia a dia nos tira de Deus, assim como o cansaço também nos tira de Deus. Não tira daquilo que é bom e do lugar onde deveríamos estar. Mas aí, como é que eu faço? Eu continuo no lugar separado de Deus ou vou buscar conserto e vou buscar reconciliação? Esse é o lugar para o casamento. O casamento é propósito de Deus. Mas não é só propósito, é modelo, é espelho. Deus queria dar. Olha como é forte isso e olha como o mundo distorce. Deus queria dar ao mundo uma expressão do que é a família celestial. Deus disse, eu não posso mostrar para você como é o céu agora, mas eu vou te dar um modelo, eu vou te dar uma fotografia, eu vou te dar uma amostra grátis. Vou te dar o casamento. Porque quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, aquela pluralidade do Elohim, do façamos, é a família celestial sendo chamada para construir um modelo na terra, um modelo terreal. E isso é família e casamento. Por isso que a família e o casamento é tão atacado, porque se eu ataco a família e ataco o casamento, eu ataco o modelo do céu na terra. E família e casamento, na sua plenitude, é inclusive o convívio, é inclusive a partilha, é inclusive eu me ver no outro, o outro se ver em mim, eu me alegrar no outro, eu trabalhar pelo outro, eu viver pelo outro, e isso, né, envolve vários aspectos. E isso é família. Se as nossas famílias fossem, de fato, os nossos casamentos fossem, de fato, a expressão e o modelo, a fotografia, a amostra grátis do céu na terra, todo mundo ia querer Deus. Todo mundo ia querer ir para o céu. Mas o que é que o povo diz? Ah, se o céu fosse um lugar chato e o inferno tiver mulher, sexo e bebida, eu quero ir para o inferno. Porque a gente não dá nas nossas famílias e nos nossos casamentos a amostra grátis do que o céu é. Não dá no nosso sexo. Então, quem é que é feliz no sexo? As solteiras, os solteiros. Quem é que é feliz no sexo, que pode transar com todo mundo? O que é que sexo no casamento é? Sexo no casamento é uma vez no ano bissexto. Sexo no casamento é mamãe e papai. Sexo no casamento não pode ter prazer. Você não pode usar o umbigo da sua mulher como taça, como diz Salomão. Quem disse isso, igreja? Quem disse isso? Muito pelo contrário. E quando o sexo tem prazer, eu já ouvi homens dizer isso, que quando o sexo tem prazer, é pecado. Dentro do casamento, o sexo não deve ter prazer. Que prazer você tem com a mulher da rua. Então, a distorção da família, da plenitude, da felicidade e do sexo dentro do casamento é para distorcer a plenitude do que Deus tem nesse mundo. Deus colocou a família para dizer, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Isso aqui é esse modelo que vocês vão viver na Terra para experimentar um pouco do que o céu é. E aí o cão fez isso que fez com as famílias, o sexo, etc, etc. E fica aí querendo oprimir o povo, privando o povo do orgasmo. Então, e você diz assim, por que eu vou me abster de sexo se Deus me fez para gozar? Por que eu vou me abster da cura se Deus não me fez para ser doente? Por que é que eu vou me abster da prosperidade se Deus me fez para ser próspero? É o mesmo contexto, entendeu? É o mesmo contexto. Por que é que eu vou me abster da shalom se Deus me fez para viver em shalom? E uma shalom que excede a todo entendimento. Porque Deus, o bom pastor, me leva para pastos verdejantes. Ele não me leva para lugar ruim de comida, não. Aí ele não me leva para lugar ruim de comida e meu sexo é ruim. Não pode ser um negócio desse. Ele me fez para pastos verdejantes. Ô, glória! Abundância, abundância. Se é abundância, então vamos abundar, né, amiga? Ô, glória! E aí, assim, quando eu abro mão da saúde, eu estou abrindo mão de um direito. Quando eu abro mão da cura, eu abro mão de um direito. Quando eu abro mão da paz, eu abro mão de um direito. Quando eu abro mão do orgasmo, eu abro mão de um direito. Então, a gente vive uma vida abrindo mão de direitos que Jesus conquistou para nós na cruz. Deus me conquistou reconciliação em Deus, conquistou prosperidade, né, a shalom, Deus conquistou paz, Deus conquistou vida. Por que eu vou abrir mão desses direitos? Inclusive,
na questão da sexualidade. Aí, minha filha, a sexualidade é uma imensidão de coisa. Imensidão, imensidão. Porque uma mulher que não se ama não vai conseguir ser plena no sexo. Uma mulher que foi marcada na sua identidade, ela vai ter dificuldade de vivenciar, experimentar o sexo na sua plenitude. Uma mulher que acha que sexo é um corpo bonito porque é essa imposição, vai ter dificuldade. E eu vou dizer mais, ó, a igreja, no contexto da cosmovisão sexista, machista, enfim, que a gente já falou, ela oprime as mulheres. Oprime. A gente vive um contexto dentro da sociedade, dentro do cristão, do ambiente cristão, de opressão às mulheres, inclusive a opressão sexual. É muito comum encontrar mulheres que têm na sua estrutura mental a ideia de que sexo não é para ter prazer, não, que a mulher que tem prazer é homem, mulher não. A mulher, ela é oprimida pelo inferno, historicamente oprimida pelo inferno em vários lugares. Ela é oprimida no lugar de governo, ela é oprimida no lugar de domínio. Quando Deus chamou o homem, a família, terreal, ele não chamou Adão para governar, não. Ele não chamou Adão para dominar, não. A Bíblia diz que ele chama Adão e a mulher e dá um comando de governo e de domínio a ambos. E se eles eram um, como é que era só o homem que ia governar se a mulher e o homem não desgrudava, era juntinho, um era um? O lugar de governo e de domínio é um lugar de governo e de domínio para a unicidade plena do casamento. É por isso que uma casa onde só o homem governa não presta, ou uma casa onde só a mulher governa não presta. Porque Deus chamou os dois para governar e dominar. Um mundo onde só o homem governa não presta, e um mundo onde só a mulher governa não presta. Tem que ter o lugar de resgate da mulher para ter plenitude, inclusive para Jesus voltar. Isso é cura e restauração da igreja. A mulher ser devolvida nos lugares em que Jesus conquistou na cruz, de governo, de domínio, de missão, de voz que foi calada e de orgasmo também. Então, esses são os lugares em que o inferno reteve da mulher ao longo da história, das civilizações, e que a igreja pegou a ponga e oprime a mulher. E eu acho isso um absurdo e trabalho, milito, brigo para que a mulher seja restituída em todos os lugares em que a humanidade roubou da mulher, inclusive na plenitude sexual. Inclusive. É Deus me deu, então não abro mão. Eita, se Deus me deu, eu não abro mão, faço todo dia, toda hora, muitas vezes. Gente, o nosso tempo, né? Eu tô com medo da live cair, eu não consegui gravar. E aí, o que acontece? Gente, tá merecendo uma live 2, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Olha, eu vou assistir de novo, eu sempre assisto, mas vou assistir de novo com o meu caderninho, porque tem muita coisa que é uma chave aí. Foram muitas chaves que foram liberadas. Eu queria, pastora, que a senhora orasse, mas antes eu queria só que a senhora retomasse uma fala que a senhora trouxe no início, que eu achei fantástica, sobre essa percepção de verdade e realidade. Eu achei isso fantástico, porque às vezes a gente caminha com a realidade, segurando a realidade como se ela fosse verdade. Sim, né? Sim. A gente aceita a realidade como se fosse verdade. A gente ensina isso na igreja, estruturando isso doutrinariamente, inclusive, a partir de princípios bíblicos, entendendo que a gente foi gerado num lugar chamado eternidade. Deus me gerou antes da fundação do mundo, na eternidade, me gerou nele. E quando ele me gera nele, ele me gera em planos perfeitos. Porque na eternidade não há choro, não há lágrima, não há dor, não há enfermidade. Deus não tem para mim pensamentos de mal. Deus tem para mim pensamentos de vida, de paz, de bondade. Então é impossível que Deus, no momento em que esteja me projetando, que esteja me construindo, me formando e me forjando nele, ele diz, deixa eu fazer aqui com um defeitinho, deixa eu fazer aqui com um destino ruim, ela precisa chorar um pouquinho. Deus não me forma nesse lugar. Mas quando a gente sai da eternidade e entra no tempo, e a gente entra nesse lugar chamado tempo terreal, marcado pelo pecado, a gente é submetido pelas coisas, as intempéries do mundo, que jaz no maligno. Então a gente tem uma realidade que jaz no maligno. Mas nem tudo que eu vejo é verdade, nem tudo que eu experimento é verdade. Se eu experimento dor, não é essa a verdade que Deus tem para mim. Se eu experimento enfermidade, não é essa a verdade que Deus tem para mim, porque eu fui gerado em Deus em planos perfeitos.
Só que eu não preciso morrer e ir para o céu para viver a verdade, porque Jesus trouxe os céus para a terra a partir da sua, né, da sua presença. E ele ensina a igreja, chame o reino, estabeleça o reino, viva a verdade na terra. E a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus para que a gente viva em verdade aqui na terra e derrube toda e qualquer realidade que diverge da verdade que Deus tem para mim. Então, se Deus tem para mim uma verdade que é diferente da minha realidade, o meu objetivo de vida é alinhar a minha realidade à verdade de Deus. No nível físico, no nível emocional, no nível espiritual, na alma, no corpo, no espírito. Então, se a gente vive realidades que divergem da verdade de Deus, eu tenho que estabelecer o reino de Deus no meu coração, na minha mente, nos meus sentimentos, no meu corpo, porque eu fui gerada na plenitude de perfeição em Deus. Enquanto eu não viver o que Deus tem para mim, eu vou estar vivendo uma mentira. Porque o diabo vem com mentiras. Mentira de que se eu sou rejeitada, mentira de que eu sou tímida, mentira de que eu não vou para lugar nenhum, mentira de que eu sou doente, mentira que meu marido não me ama. São mentiras. E são tantas mentiras, e mentiras tão palpáveis. E a Bíblia chama isso, inclusive, de sofisma, fortaleza, e tem outros nomes. Mentiras tão palpáveis e tão reais que a gente pensa que é esse nosso destino, mas não é esse nosso destino. E enquanto eu não viver nesta terra, porque a minha vida eterna começa quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A vida eterna não começa quando eu morrer. Aceitei Jesus Cristo, arrebei meu amor, Jesus vem morar em mim, começou a minha vida eterna. E a minha vida eterna em Deus, ela é em verdade. Deus me batiza na verdade. É isso que Mateus diz, Marcos diz, batizando-os na verdade. Então a gente precisa se desafiar, parar de viver as mentiras no nível do espírito, parar de viver as mentiras no nível da alma e parar de viver as mentiras no nível do corpo. Então a terra se submete à verdade se isso aqui é mentira. Mesmo que a seca seja realidade, mesmo que a fome seja uma realidade, mesmo que a guerra seja uma realidade, não é a verdade de Deus para esta terra. E se eu me acomodo na realidade, sendo a realidade uma mentira, quem vai brigar para estabelecer a verdade de Deus? Esse é o chamado da igreja, estabelecer a verdade de Deus como realidade nesta terra, na minha vida, na minha família, na sua vida, na igreja e em todos os lugares. Enquanto houver mentira sendo vivida na terra como realidade, a igreja ainda tem trabalho para fazer. Aleluia. Amém. Pastora Priscila vai orar por nós. Mas antes eu queria dizer para você que está aí nos assistindo agora ou depois, que nós vamos ter uma série com 5 lives para a gente compreender que a ciência está a serviço da fé. Na semana que vem nós vamos ter aqui a doutora Degenani, e ela vai estar falando sobre maternidade, compreendendo os processos da infância e da adolescência. Então, se você tem aí na sua casa um pré-adolescente, um adolescente, e seus cabelos estão lá no alto, e você acha que eles são aborrecentes, você vai conhecer a verdade de Deus para a sua maternidade. Então, não perde, semana que vem, a psicóloga Degenani vai estar aqui com a gente, trazendo também uma revelação para as nossas vidas, amém? E aí, ó, todo mundo pedindo hashtag live parte 2, viu, Priscila Oliveira? Vocês nem sabem o que vocês querem direito, viu? Cuidado. Gente, mas ó, enquanto não tem a parte 2, tem o RIA, o RIA, que você, quando acabar aqui, vai clicar lá para você ver, gente, porque tem live toda quinta, é um poder, é um fogo, uma labareda, é um negócio diferenciado. Vai ser quarta, porque essa semana a live vai ser quarta-feira, porque na quinta-feira a gente está viajando para o retiro com um grupo, que vai passar 5 dias em imersão de restauração e cura. Raiz de culpa, raiz de rejeição, 5 dias só falando sobre restauração de identidade. E aí, como a gente viaja na quinta, a gente sai na quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, a gente vai fazer a live na quarta-feira. Se você também tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma, chama no direct lá do Rio, a gente dá a resposta, né? E se gente, anota aí, não tem como esquecer, gente. RIA. Lá tem a explicação do que a sigla quer dizer, lá tem muita palavra de revelação.
É bênção pura, gente. É bênção pura. Ora aí, pastora, pra essa live não cair, eu não perder essa live de jeito. Agora é um projeto que está com um programa, né? Um projeto, é um programa que tem vários projetos que está começando agora. Então tem muita coisa que vai vir boa. Tem umas formações orientadas de restauração que vai vir depois que a gente chegar de viagem lá para maio, junho. Então já tem outro retiro programado para junho. Então, se seguir, vai saber das notícias lá. Eu vou no de junho. Eu vou no de junho. Amém, pastora. Amém. Tamo junto pra gente ficar restaurada e experimentar tudo que Deus tem pra nós. No nível do espírito, no nível da alma e no nível do corpo. E de maneira múltipla, meu povo. Com certeza, na plenitude do que os céus projetou pra nós. Bora aí, serva de Deus, tu que preparas a noiva, tu que alinha a noiva, tu que limpas a noiva, que lavas a noiva, alcança agora cada mulher, cada homem, cada família, cada casamento que já existe, cada casamento que vai existir, de todas as pessoas que estão sendo alcançadas por essa live. Pai, em nome do Senhor Jesus, limpa-nos, lava-nos, purifica-nos, forja em nós o teu caráter. Imprime em nós a tua vontade para que nós chamemos a tua verdade, vivamos a tua verdade, experimentemos a tua verdade em todos os níveis, espírito, alma e corpo. Pai, em nome do Senhor Jesus, em qualquer área da nossa vida, que não estejamos vivendo os projetos de Deus para nós, vai alinhando, inclusive na área sexual. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós liberamos os orgasmos retidos, nós liberamos a plenitude sexual que foi cativa. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós fazemos alianças malignas que retêm a sexualidade do teu povo. Nós liberamos as almas marcadas que estão ainda prendendo e aprisionando a plenitude sexual do teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos experimentar tudo que tu tens para nós. Vai, Senhor, falando com cada mulher, com cada homem. Vai, Senhor, restaurando casamentos. Vai, Senhor, restaurando famílias, porque a sexualidade restaurada de um casal também restaura famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai fazendo aquilo que tu, que o Espírito Santo nos está designado para fazer. Plenitude da noiva, sem ruga, sem mácula, sem mancha, naquilo em que a noiva realmente precisa ser restaurada. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós também profetizamos sobre esse projeto da pastora Cristine, que ela entre em casas que estão aprisionadas, que ela seja uma voz de resgate, que ela seja uma voz de destino, que ela estabeleça o teu reino em cada coração, em cada casa, faz ela prosperar neste canal, faz ela alcançar pessoas que estão precisando. Pai, abre portas, e que a boca da pastora fale como espada desembanhada, espada cortante, com múltiplas lanças, eu vejo múltiplas lanças saindo da tua boca. Pai, em nome do Senhor Jesus, e que cada lança, como fogo, alcance vários lugares. Que essa espada de múltiplas lanças alcance muitos lugares, como chama, como fogo. Estabeleça o teu reino, destrone Satanás, estabeleça a verdade de Deus. E que da forma simples, da forma poderosa, ungida, da forma que tu usas a pastora Cristine, tu entres, Senhor, no coração, na mente, na vida, na casa de muitas pessoas. E que nós ouçamos a prosperidade desse trabalho, a prosperidade desse canal, levando inclusive Cristine em lugares que ela não imaginou ir, porque ela talvez pense que seja apenas uma livezinha qualquer que encontra. Não, tem mais por vir, que a cada degrau, a cada ida, a cada projeto tu vai alargando, e que ela alcance Feira, Bahia, Brasil, fora do Brasil, e que ela fale, testemunhe e estabeleça reino aqui, Samaria, Judeia e confins da terra, em nome de Jesus. Te amo, obrigada pela honra, obrigada pelo convite. Você é uma linda. Gente, essa é uma live que você tem tarefa de casa. Qual é a tarefa de casa, Priscila Oliveira? Eu posso passar a tarefa de casa? Ai, tô emocionada. Posso passar a tarefa de casa na live dos outros. Botar em prática o que eu vi. Pra mim, a principal tarefa de casa hoje, a partir da sexualidade, comece a identificar quais são as mentiras nos 3 níveis que você está vivendo. Mentiras no nível espiritual, mentiras no nível da alma e mentiras no nível do corpo. Se você está vivendo mentiras, identifique-as.
chame pelo nome e comece a submeter essas mentiras ao Eterno, para que ele transforme sua realidade na verdade. Pega um caderninho. Isso é para a vida. Você não faz isso em um dia. Você não faz isso em uma semana, não. Pega um caderninho e bota assim, mentiras no nível espiritual que eu vivo. Por exemplo, Deus nunca vai me dar dom. Eu nunca vou ser batizada no Espírito Santo. O inferno sempre vai me dominar. Quais são as mentiras no nível do espírito que você vive? Quais são as mentiras no nível da alma? Lembra que a alma tem mente, vontade e emoções. Quais são as mentiras no nível da emoção? Quais são as mentiras no nível da vontade? Quais são as mentiras no nível da mente? E quais são as mentiras no nível do corpo que você vive? Inclusive, ó, não tenho vontade, não tenho libido, não tenho não sei o que lá. Mentira! É a menopausa. Menina, eu tô com 47. Rapaz! Depressão, live 2, venha logo, live 2. Aí chama a Maria pra live 2. Já pensou? Ai, não, meu Deus do céu, aí a vergonha minha vai ser demais. Vocês iam perguntar de posição sexual, eu também falo disso. Porque essa é da live 2. Primeiro a gente vai ser liberta da vergonha, da timidez. Aí agora, quem tá liberta, a gente vai querer saber como é que faz tudo, como é que pode tudo, como é que bota. Tudo a gente vai querer. Eu ensino as melhores posições, se quiser ainda. Ô, gente, nós vamos marcar. Aguarde a live, aguarde o card, aguarde as revelações, porque Deus vai nadando aqui na terra, usando a boca da serva dele. Melhor posição para mulher, melhor posição para homem. Quando a gente trabalha a sexualidade, a gente fala em todos os níveis. Amém, 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 amém. Gente, muito obrigada. Foi bom ver vocês. Encontro vocês semana que vem. Maternidade, as fases do desenvolvimento da criança e do adolescente. Não perde não, tá bom? Pri, eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Poli, galega, eu te amo também. Eu vi aí, galera. Linda, 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 linda. Carolinha. Um beijo, gente. Beijo.